Malaquias, capítulo 4, começando com o versículo 4. Queria agradecer ao irmão Adilson, ao irmão Paulo Gessé, o convite que me foi feito. Eu não vou conseguir, eu aceitei o convite numa condição. Para partilhar essa mensagem, eu preciso dividir ela em duas vezes, para fazer uma pregação bem feita, sem pressa, sem correria. Então nós vamos fazer uma parte do texto hoje e outra parte do texto na semana que vem. A palavra de Deus nos diz assim, Malaquias 4:4: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra em maldição. Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra. Abre o nosso coração para vermos as verdades colocadas nela. Dissipa todo o espírito contrário e dá-nos a graça de receber uma porção do Senhor. Senhor, vem sobre nós, nos ajuda. Pedimos a Tua graça derramada, pedimos que o Teu Espírito visite cada mente, cada família, cada homem, cada mulher, e que o nosso coração seja convertido ao Senhor e uns aos outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos indo aí para perto de 4 meses que essa história começou no Brasil, essa história da pandemia, do coronavírus. E eu queria mostrar um pouquinho para você uma ou outra verdade nas Escrituras a respeito desse assunto. Para você entender o que se passa nesse momento, você tem que ler Deuteronômio capítulo 28. Você precisa ver o que a Bíblia ensina do que decorre da bênção e do que decorre da maldição. O que decorre de um comportamento correto diante de Deus e de um comportamento errado. Lá, pelo versículo 63, 67, se não me engano, quando a humanidade atingisse, ou a nação de Israel ali no caso, atingisse um nível de desobediência muito alto, Deus enviaria pragas, terríveis pragas. E a praga teria a expressa finalidade de fazer o coração do ser humano tornar a Deus. Então é uma regra muito simples que Deus estabeleceu. A praga é um recurso final que Deus usa, usado por muitas vezes no Velho Testamento e algumas poucas vezes no Novo Testamento, e ele trata, em geral, de o pecado de uma comunidade. Neste caso, a comunidade global. Em alguns casos, a comunidade de Israel. Em alguns casos, uma região toda, quando ele trazia, por exemplo, a seca. Então, nós precisamos entender que Deus, sendo um Deus soberano e amoroso, mas, em primeiro lugar, 3 vezes santo, porque na eternidade os anjos o adoram de que maneira? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Na gramática judaica você não tem o superlativo, grandão, santão. Então quando eles querem destacar algo, eles repetem várias vezes a palavra santo, santo, santo. É um destaque para a santidade de Deus. O que Deus faz? Se o pecado correr solto no mundo, o Senhor Jesus precisa vir para encerrar isso.
E como o dia de Cristo está reservado, e apenas Deus sabe que dia é, porque nem o Filho o conhece, o que Deus faz? Deus levanta instrumentos fazendo a contenção do pecado. Esta é a última citação no Velho Testamento de uma maldição. Esta é a última citação. A primeira nas Escrituras, eu estudei em família nesses meses, nós reunimos a família de forma virtual, como está sendo feito agora, e nós estudamos a grande maioria das pragas na Bíblia. A primeira, meus queridos, não abram, ela se dá em Gênesis capítulo 12. O texto bíblico diz que houve uma seca na terra, de tal forma que a fome se tornou extremamente grande. Só existe fome quando não existe produção de alimentos. E só não existe produção de alimentos quando não existe chuva. Então não houve chuva, não houve alimento, a fome ficou severa e Abrão, sem a instrução do Senhor, desceu com Sarai para o Egito. E o Egito tipifica o mundo. E lá, Faraó põe os olhos em Sarai e toma ela para ser sua esposa. E antes de possuí-la, diz o texto bíblico, que Deus veio e feriu a casa. Por isso que eu estou dizendo que a praga na Bíblia, ela está ligada a uma coletividade. Feriu a casa de Faraó com grandes pragas. A primeira vez que aparece. A primeira vez que aparece a praga na Bíblia, Deus saiu em defesa do casamento. Quando Deus manda o coronavírus, você acha que Deus está saindo em defesa do quê? Em 2018, um grupo entrou no STJ, eles não conseguiram entrar no STF, pedindo na nossa nação o reconhecimento dos casamentos multiafetivos. Sabe o que é multiafetivo? Casar em 3, 4, 5, quantos quiserem. E o STJ deu uma negativa, porque não havia legislação que pudesse definir herança, que pudesse definir aposentadoria. Meus queridos, o ataque contra o casamento de Deus é uma coisa violentíssima da parte de Satanás. Ele se levanta fortemente contra a maneira pela qual Deus instituiu. E a primeira vez que Deus mandou uma praga, ele manda uma praga defendendo o casamento. Você para lá, estuda o texto bíblico que vai ficar claríssimo para você o que eu estou tentando te explicar. E no Velho Testamento, a última menção de que Deus enviaria uma praga é quando, agora não o casamento estivesse sob risco, mas agora a relação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais estivesse sob risco. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus queridos, Deus feriu a terra com maldição. Deus feriu a terra com maldição. E Deus feriu agora, porque não apenas os casamentos estão sob risco, mas agora, porque não há mais, na grande maioria das famílias, corações dos pais convertidos aos filhos e dos filhos convertidos aos pais. Os irmãos entendem? Deus feriu a terra. E a única forma desta praga ser cessada, não existe outra forma nas Escrituras de uma praga ser cessada. Estuda as pragas na Bíblia. Abraão foi expulso do Egito por Faraó. O problema é que Faraó tipifica Satanás. E o Egito tipifica
o mundo não vai nos aceitar, Satanás não vai nos aceitar. Mas a segunda praga que atingiu a humanidade, Abraão estava no reino de Abimeleque. E Abimeleque, então, recebe uma instrução da parte de Deus, porque Deus veio e feriu também a casa de Abimeleque com muitas pragas. Só que Deus falou com ele em sonhos e disse: a mulher que você está para tomar, ela tem marido. E porque você não sabia, eu estou falando com você, porque eu vi a tua inocência ao fazer isso. Eu quero que você chame este homem e que você peça para ele orar por você. E Abimeleque chama os seus e se arrepende profundamente do pecado que ele ia cometer, e ele pede para que Abraão interceda por eles. E ali a praga é cessada. Toda praga que você olhar nas Escrituras, pega lá, a palavra praga ou a palavra peste, e estuda nas Escrituras, todas elas são encerradas apenas com duas atitudes do ser humano: arrependimento e oração. Arrependimento e oração. Arrependimento e oração. Você quer que algo ocorra de diferente? Queremos que cesse o que está havendo? Arrependimento dos nossos pecados e oração. E o texto bíblico diz que: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deixa eu estudar isso daqui um pouquinho com vocês. Ele está se referindo, ele está dizendo que Elias viria. Mas quem é Elias mencionado aqui? Nós sabemos que não pode ser o profeta Elias. Porque Elias foi arrebatado, está nos céus, mas não há nenhuma instrução nas Escrituras de que ele voltaria. Não há essa orientação nas Escrituras. Quantos falaram do Senhor? Uns dizem que tu és Elias. Quantos falaram de João Batista? Dizem que tu és Elias. E o Senhor sempre recusou completamente isto. Por quê? Porque o Senhor nos esclarece, eu vou abrir o texto já, que este profeta que viria seria João Batista. Ele viria no espírito e no poder de Elias. Então, quando o texto bíblico está dizendo: eis que enviarei o profeta Elias, não significa o mesmo Elias que foi arrebatado numa carruagem. Significa que aquela mesma função de restaurador que ele tinha na nação de Israel, Deus enviaria um outro, com esta mesma função, com este mesmo espírito e com este mesmo poder. A hora que eu ler o texto vai ficar muito claro para os irmãos. Diz que ele enviaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Meus queridos, prestem atenção. Quando a praga vem para julgamento. Porém, o livro de Pedro nos ensina que importa que o julgamento comece pela casa de Deus. Deus seria um Deus injusto se ele julgasse a humanidade sem julgar os seus próprios filhos. Então, quando uma praga atinge a terra, o primeiro chacoalhar de Deus é na igreja, não é na humanidade. É na igreja que Deus está trazendo. É a igreja que tem condições de ter a noção do arrependimento. É a igreja que tem condições de ter a noção de oração, de discernimento de pecado. A humanidade não tem isso. Deus, com certeza, tem salvado muitas e muitas pessoas ímpias e tem trazido a salvação através desse vírus. Mas, meus queridos, o Espírito habita na igreja e o julgamento começa na igreja. Qual seria o teu sentimento, meu irmão, se eu julgasse os teus filhos e não os meus? O que o irmão diria para mim? O irmão diria que é injusto, é errado.
Então o que Deus faz? Antes de julgar a terra, Ele julga sua própria igreja. Por quê? Porque o Senhor está às portas. E nós temos que decidir se seremos noivas prudentes ou noivas tolas. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Você tem que tomar uma decisão de que tipo de noiva você vai ser. Se você vai ser aquela prudente, com o azeite na sua lâmpada. O azeite é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Se a sua vida, se a sua lâmpada vai estar cheia do Espírito de Deus para o dia de Cristo, ou se você vai ser aquela tola, vivendo de qualquer forma, até o dia em que ouve-se o grito: eis o noivo. Mas o dia que você ouvir o grito, não há mais o que ser feito. O dia que você ouvir o grito, não há mais condições de parar e pôr o joelho no chão em arrependimento, porque Ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja, a sua noiva. Naquele dia, ou você está preparado com azeite, ou você não está preparado com azeite. É uma decisão que você tem que tomar. Deus manda essa praga com qual finalidade? Com a finalidade de enchermos as nossas lâmpadas. E aí o texto bíblico diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meus queridos, para aqueles que o aguardam, para aqueles que o esperam, para aqueles que anseiam por Ele, para aqueles que abrem a sua Bíblia em devoção, para aqueles que põem o seu joelho no chão em dependência, para aqueles que o amam de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, para esses será o grande dia. Mas, meus queridos, para a humanidade que não o espera, para aqueles irmãos que vivem dissolutamente, será o terrível dia do Senhor. Porque simplesmente não há mais o que fazer. Então o texto é uma exortação a como vamos viver a nossa vida no dia a dia. Meus queridos, o Senhor precisa segurar o pecado até que o Senhor venha, até que toda a terra esteja evangelizada. São mais de 720 profecias para a volta de Cristo. Vocês sabem quantas faltam para serem cumpridas? Menos de 20. O Senhor está às portas. Maranata. Vem, Senhor, nos buscar, nos levar. Teu povo te aguarda, teu povo te anseia. Nós ansiamos pela vinda do nosso Senhor. Mas, meus queridos, não tem jeito. É interessante, eu não olhei esses dias, mas acho que se eu olhar, nenhuma cidade no mundo ainda deve ter batido Nova York em mortes e em casos, suponho eu. A última vez que eu olhei, que eu partilhei essa porção, ainda era Nova York. Em janeiro de 2019, o atual prefeito autorizou que em Nova York os abortos fossem feitos até o 9º mês de vida. Soma uma coisa com outra. O que você acha que Deus está fazendo com a cidade? É um convite ou não ao arrependimento? É um convite ou não a retornar a Deus? É um cessar de um pecado tão absurdo, tão violento, ou não? Porém, o texto diz que para haver corações convertidos, ele teria que enviar o profeta Elias. Quem é o profeta Elias? Abra, por favor, em Mateus capítulo 17.
versículo 12 e 13. O texto diz assim: Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então quem foi esse espírito mandado, essa pessoa enviada? Foi João Batista. Agora, a pergunta é, quem é João Batista? Abram em Lucas capítulo 1. E eu preciso te mostrar algumas características desse homem, bem rapidamente. O texto diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 13. Evangelho de Lucas, começando com o versículo 13. Zacarias está dentro do Santo dos Santos e um anjo aparece. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, olha lá, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Este era João. Zacarias, ele não crê no que o anjo disse para ele, ele duvida como se dará isso. E o anjo diz, a quem muito é dado, muito é requerido. O anjo diz, você vai ficar sem falar, até que a criança nasça, porque você duvidaste no teu coração. E ele fica sem falar. E quando a criança nasce, existe uma dúvida do nome de colocar. Vamos pôr o nome de Zacarias, que é o nome do seu pai, que era o habitual em Israel, ou vamos pôr o nome de João? E ele, desesperado para se comunicar, ele pega uma tabuinha e escreve na tabuinha: seu nome será João. Preste atenção. Você não tem condições de converter o coração dos seus filhos se você não for no espírito e no poder deste homem. Você não tem condições de fazer o seu filho retornar a você se você não for no espírito e no poder deste homem que é mencionado. Que homem é esse? João. Sabe o que significa João? Deus é gracioso. O nome João significa graça. Sabe o que significa a palavra graça na Bíblia? Aceitação. Você sabe do que os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão cheios? De gente que não tem aceitação. Você não tem o filho que você quer. Você tem o filho que Deus te concedeu. Alguns são bons, alguns são rebeldes. Nós não temos os filhos que vão ter a profissão que nós queremos. Até porque profissão, quem define na vida de um filho é o pai. Que pôs a inteligência, que conhece o futuro, que sabe quem deverão ser os amigos. Quem define a profissão é o pai. Não é este pai terreno, é o pai celeste. Temos os filhos que o Senhor nos concedeu. Alguns são especiais. Alguns têm limitações. Alguns têm seu próprio jeito, sua própria luta.
Só que o que precisa transbordar da nossa parte, se queremos ter filhos convertidos a nós, precisamos ir no espírito e no poder de Elias. Porque quando você vai no espírito e no poder de Elias, o texto está dizendo, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos. Se você quer que o seu filho retorne a você, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai ter que mudar o seu nome. Seu nome tem que ser João. Graça, favor. Deixe-me explicar o que é graça, para vocês entenderem. Se eu perguntar para vocês a palavra graça, vocês vão me dizer, graça significa favor de Deus. Favor imerecido, desculpem. É um favor imerecido. Tá bom. Eu vou refinar a tua definição. Eu estaciono o carro aqui e tem aqui uma pessoa, um flanelinha, que guarda o carro. Eu coloco a Zona Verde aqui, eu coloco tudo direitinho, aqui em Maringá, mas eu vejo ele chega até mim, moço, posso cuidar? E tá bom, moço, pode cuidar. E eu vejo que ele vai uma quadra de distância, eu sei que ele não vai cuidar. O que é graça na nossa definição? A hora que eu estou voltando para o carro, ele corre uma quadra na minha direção, eu pego e dou uma moeda, dou R$1 para ele, dou algum valor lá para ele. Isso para nós é graça, é um favor imerecido. Pois deixa eu te dizer o que é graça do ponto de vista de Deus. Eu viro, combino com ele que ele pode cuidar, eu viro e ele risca o carro inteiro. Achando que eu não estou vendo. Passa a chave e risca o carro. O que é graça do ponto de vista de Deus? Não é um favor onde não há mérito. É um favor onde há demérito. A pessoa fez algo contra. E o que eu faço? Vou lá e faço para ele o que tem que ser feito. Presta atenção, se você veio brigado com o teu filho para essa reunião, presta atenção, você que está me ouvindo, se você porventura está em briga com o teu filho, quando terminar essa mensagem, essa oração, você vai levantar e você vai em direção a ele, sem falar nada, mas você vai dar ou um beijo ou um abraço, se for possível. Porque graça é Deus vindo em direção a nós, quando nós estamos fazendo coisas contra Deus. Ele virá no espírito e no poder de Elias. Sabe o que significa graça no Velho Testamento? A mesma definição do Novo. Favor, aceitação. Mas é acrescentado mais uma palavra no Velho Testamento. Charme. E eu não estou falando de charme de estar bem vestido. Eu estou falando de charme de você ter uma alma leve, um espírito gostoso, uma pessoa charmosa, em que os teus filhos podem se encostar dentro de você, debaixo dos teus braços. Eles procuram você, o teu abraço, o teu toque, a tua palavra, o teu cuidado. Nós temos que nos tornar pessoas charmosas, como Jesus era. As pessoas olhavam para ele e eram atraídas. Ele estava desfigurado na cruz do Calvário. Porém, o texto bíblico diz assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, mesmo desfigurado, mesmo sem beleza nenhuma, mesmo sem nada que nos agradasse. Ele é uma pessoa atrativa. Por quê? Porque o texto bíblico nos ensina em João que ele desceu sobre nós cheio de graça. E que ele tinha graça sobre graça. E que com ele veio a graça e a verdade. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos ser envolvidos é por esse espírito de favor, de aceitação
plena e total por aqueles que o Pai nos concedeu. Só que não para aí. Mas eu tenho que parar. Porque eu prometi. Nós continuamos semana que vem. Amém? Eu quero respeitar o horário. Curva a sua cabeça. Ficamos só nesse ponto hoje. Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra. E obrigado pelo teu amor por nós. Precisamos do Senhor. Precisamos de uma visitação. Porque nós somos duros, inflexíveis, exigentes e legalistas. Nós não somos graciosos. Senhor, perdoa a multidão dos pecados dos pais que se encontram aqui e de todos aqueles que estão ouvindo esse estudo. Perdoa a multidão dos nossos pecados e ajuda-nos a sermos visitados por esse Espírito de graça, para nós podermos alcançar os nossos segundo o teu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.